mais uma aula de física. E hoje, neste momento, estaremos tratando sobre termometria e calorimetria e transformações gasosas, fazendo uma revisão rápida e objetiva para sua prova vestibular e Enem. Aqui, neste momento, nós colocamos 3 escalas termométricas mais usadas: Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Kelvin é usado em laboratórios, Celsius em nosso país e Fahrenheit, por exemplo, usado nos Estados Unidos e regiões da Europa. Para fazer a conversão entre temperatura, nós usamos essa fórmula: T dividido por 5, na proporção de TF menos 32 dividido por 9. Uma razão entre Celsius está para 5, assim como TF está para 32 dividido por 9. TK menos 273 dividido por 5. De onde vem essa fórmula? Vem justamente das escalas termométricas aqui, os pontos fixos de fusão e ebulição: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Você faz TC menos 0, 100 menos 0. Está para TF menos 32, 212 menos 32. TK menos 273, 373 menos 273. Você cai aqui. Na calorimetria, nós temos 2 principais tipos de calor: MC, delta teta, ou seja, quantidade de calor sensível quando há variação de temperatura, e quantidade de calor latente quando há mudança de fase. Você vai utilizar essas 2 fórmulas para calcular a quantidade de calor envolvida no processo. Aqui nós temos capacidade térmica, definida pela quantidade de calor pela variação de temperatura, ou seja, a capacidade do corpo ganhar calor ou perder. Na transformação gasosa, relembrando a equação de Clapeyron, PV-nRT. Puxa vida, não ri de ti. Ou, levando aqui para as transformações gasosas, você tem uma quantidade de gás, uma quantidade de gás. No equilíbrio, NR é constante. Então você pode chegar nessa fórmula aqui, na equação geral dos gases. Você vai aplicar nas transformação isobárica. Transformação isobárica quando a pressão é constante. Então nós temos o gráfico P em função de V. Você pode perceber que aqui é constante. Aqui é V em função de T, indicando que a pressão é constante. Simplificando pressão com pressão, você vai ter V sobre T, V sobre T. Você vai aplicar em exercício quando a transformação é isobárica. Na transformação isovolumétrica ou isométrica, o volume é constante. Então eu tenho aqui uma constante para o volume e, consequentemente, uma proporção entre P e T é constante, indicando que o volume é constante. Simplificando o volume com volume, você vai ter P sobre T, inicial e final. Para finalizar, a transformação isotérmica, quando a temperatura é constante. PV é igual a PV, ou seja, temperatura constante em função da pressão. Quando você tem um gráfico da pressão em função do volume, você tem um hipérbole, indicando que cada ponto desse a temperatura é constante. Fica mais uma aula então com você. Um abraço, continue dedicando à física. Show da física!